Olá, amigos e irmãos, aqui nos encontramos uma vez mais para juntos estudarmos a Bíblia. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus e para mim é um motivo de alegria podermos novamente estar juntos mesmo à distância, através das redes sociais, estudando um só tema, um só assunto na Palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. E eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente, aqueles que já nos escreveram dizendo que estão nos ouvindo. Eu mando um alô especial para a nossa irmã Lúcia de Salvador. Ela mora aqui em Clinton. O Walter Henrique Beck é lá de Caxias do Sul e está ligado conosco. E o Walter, ele compartilha esses estudos com mais de 60 amigos e irmãos. O irmão Walter está mandando um abraço para todos vocês que recebem os estudos que ele envia todos os dias. Que Deus os abençoe. Leia Nertier Marinho é de São José do Calçado, no Espírito Santo, está ligada conosco também. A Roseli, o Camilo, o Charles, o Arlove, os seus genros, filhos e netos estão também ouvindo os nossos estudos a cada dia. Que Deus abençoe a cada um de vocês e continue nos escrevendo. ministériohoratranquila@gmail.com. Nós iremos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, estamos agradecidos por mais este dia que nos concede, por mais este momento que vamos ter estudando a Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós, nos dando entendimento e fazendo com que também nós tomemos a decisão de aceitar as verdades e colocá-las em prática em nossa vida. Nós agradecemos por cada amigo e irmão que nos acompanham, especialmente aqueles que nos pedem orações. Queiras abençoá-los, queiras estar com eles e que eles recebam as vitórias conforme a Tua santa vontade. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo, capítulos 12, 13 e 14 de Apocalipse. Nós estamos vendo no estudo da semana que Satanás ele é um inimigo derrotado. Jesus o venceu na cruz do Calvário, Jesus ressuscitou e ele está nos céus e muito em breve vai voltar para buscar aqueles que permanecerem fiéis aos ensinamentos que ele deixou para que nós pudéssemos segui-los e também praticá-los em nossa vida. Nós queremos ler com os nossos irmãos e amigos Apocalipse capítulo 12, verso 12, diz assim: Por isso festejai aos céus, e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. O inimigo, ele sabe que tem pouco tempo. E então ele trabalha incansavelmente para poder desviar aqueles que já aceitaram a Jesus, fazer com que eles abandonem a fé, para que eles pensem que Jesus não vai voltar, que isso aqui é uma perda de tempo que nós estamos fazendo. E ele então faz com que aquelas pessoas também que ainda não aceitaram a Jesus possam se revoltar, possam fazer com que aqueles que aceitaram a Jesus sejam perseguidos. E ele sabe que tem pouco tempo. O dragão, como é chamado em Apocalipse, o nosso inimigo, Satanás, ele sabendo que pouco tempo lhe resta e que logo mais ele não vai ter ninguém para tentar e provocar dor, provocar sofrimento, então ele faz uso de todas as estratégias que estão ao seu alcance. Estratégias, podemos dizer, lícitas, estratégias ilícitas, fazendo uso até de todos os seus fantoches terrestres, visando atingir o maior número possível de pessoas crentes em Jesus Cristo. Jesus, ele advertiu os seus discípulos em Mateus capítulo 24, verso 24, ele disse: Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, quer dizer, operando coisas miraculosas, espantosas, sobrenaturais, operando prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os eleitos são os salvos pela graça mediante a fé em Jesus. Então, Satanás,
ele está usando todas as estratégias de engano e sedução nesse tempo do fim. E essas estratégias e seduções visam, se possível, enganar os eleitos de Deus, disse aqui Jesus, isto é, as pessoas firmes na fé em Jesus e que vivem em obediência aos mandamentos de Deus. As pessoas que já seguem Satanás e lhe obedecem já estão com ele. Satanás apenas os conserva no erro, os conserva na mentira, os conserva no engano religioso, mas os crentes em Jesus, obedientes à Bíblia, são odiados pelo dragão. E o apóstolo Paulo advertiu em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A palavra de Deus, então, ela é clara, que aqueles que querem se manter fiéis a Deus sofrerão algum tipo de perseguição, sofrerão algum tipo de retaliação. E Satanás fará de tudo para que esses salvos em Jesus possam, de alguma maneira ou de outra, negar a sua fé. Agora, em Mateus capítulo 23, verso 1, Jesus disse assim, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso que ele estava dizendo da segunda vinda de Cristo em glória e majestade, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. A apostasia coletiva dos cristãos, comandada por mais de 1000 anos pela igreja cristã apostatada, que no período da Idade Média perseguiu, matou os cristãos. Por quê? Porque eles queriam que os cristãos abandonassem a fé em Jesus e passassem a crer nos seus ensinamentos que foram mudados da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus vem dizendo aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Acontecerá, isso não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, aquele que comanda essa apostasia, o filho da perdição, o qual se opõe e levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, assentar-se na igreja, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quer dizer, aqui está fazendo uma referência a esses líderes religiosos que estão sentados no trono como que se fossem Deus, e eles se declaram a si mesmos como o substituto do Filho de Deus. Eu gostaria de ler com vocês Apocalipse 13, versos 13. Apocalipse 13, verso 13, nos diz assim a palavra de Deus. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. E ainda em Apocalipse 14, versos 19 e 20, 14, versos 19 e 20 diz assim, então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Aqui nós vemos a palavra de Deus falando como é que vai ser esta vindima, como é que vai ser esta colheita final, quando Jesus então, ele disser, olha, está feito, está consumado. E aí sim, ele virá buscar aqueles que se mantiveram fiéis à sua palavra. Nós deveremos, irmãos e amigos, ser cuidadosos com a nossa vida religiosa. Isto nós deveremos fazer não seguindo qualquer pessoa ou qualquer ensino religioso. Nós deveremos seguir a palavra de Deus. Nós deveremos provar todas as coisas pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, porque a palavra de Deus é a verdade. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Satanás vai usar de todos os meios possíveis, na sua estratégia final, antes que Jesus volte, para poder fazer com que muitas pessoas desanimem da fé, abandonem a fé, e aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que eles continuem acreditando que este mundo não vai acabar, que tudo isso que nós cremos é mentira. E estas são as estratégias que Satanás estará usando no tempo do fim. Que Deus nos abençoe
Que Deus nos ajude a entendermos cada dia mais a sua palavra. Voltaremos amanhã para encerrarmos o assunto desta semana, mas gostaríamos que você não se esquecesse. Apocalipse 1:3 diz: Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo.